Fala, povo doido, Thiago Mello aqui e sejam bem-vindos a mais um Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento do YouTube. E hoje, quadrinhos, Asterix e Obelix. Provavelmente você já se deparou com um jogo, ou um filme, ou até mesmo um desenho envolvendo a dupla. Mas vocês sabiam que Asterix e Obelix saíram de uma série de quadrinhos lá de 1959? Sabia não? E que eles foram criados pela dupla Albert Uderzo e René Goscinny? Não? Então vem com a gente conhecer todos os livros na ordem correta de lançamento de Asterix e Obelix. Legal! Mas antes de começar eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e se possível compartilhar esse vídeo aqui, porque você não sabe o quanto isso ajuda para caramba o nosso trabalho. E segue a gente nas nossas redes sociais. E agora, Dedé, seu francês da edição, haha, solta a vinheta. As primeiras publicações surgiram na França, na revista Pilote. Ó, Pilote, olha esse francês, hein, Dedé? Nossa, que bosta! O primeiro álbum da saga, intitulado Asterix o Gaulês, foi editado em 1961, e a partir dessa data seriam lançados livros ou semestralmente ou anualmente. Para você que nunca ouviu falar de Asterix e Obelix, eu vou resumir rapidinho a história. Senta que lá vem a história. Estamos no ano 50 a.C. Toda a Europa foi dominada por Roma e seu vasto império. Toda? Nananina não. Uma pequena aldeia de irredutíveis gauleses resistem bravamente contra o invasor romano. Eles conseguem resistir às tropas romanas de César com a ajuda de uma poção mágica que dá força sobre-humana para quem toma. Vale dizer que essa poção é preparada pelo druida, que é uma espécie de feiticeiro, chamado Panoramix. Os efeitos da poção, elas são temporárias, ou seja, você tomou agora, daqui a um tempinho ela vai passar. A única exceção é o Obelix, que quando era criança, caiu num caldeirão dessa poção, quase se afogou, e ele encheu tanto o bucho com essa poção, que a força sobre-humana nele é permanente. Portanto, ele é proibido de beber a poção, porque senão ele vai ter uma overdose. Agora que eu já falei da história pra vocês, bora ver todos os livros lançados de Asterix na ordem cronológica. O primeiro foi Asterix o Gaulês, de 1961. Depois tivemos Asterix e a Foice de Ouro, de 1962. Asterix e os Godos, de 1963. Asterix Gladiador, de 1964. Asterix e a Volta à Gália, de 1965, Asterix e Cleópatra, de 1965 também, O Combate dos Chefes, de 1966, Asterix entre os Bretões, também de 1966, Asterix e os Normandos, de 1967, o 10º volume é Asterix Legionário, também de 1967. O Escudo Arverno, de 1968, Asterix nos Jogos Olímpicos, também de 1968, Asterix e o Caldeirão e Asterix na Espanha são de 1969, a Cisânia e Asterix entre os Helvéticos são de 1970, o Domínio dos Deuses, de 1971, os Louros de César e o Adivinho, ambos são de 1972. Asterix na Córcega, de 1973. Asterix e o Presente de César e a Grande Travessia são de 1975. Obelix e Companhia, de 1976. E a edição 24, que fecha um ciclo, intitulada Asterix entre os Belgas, foi lançada em 1979. Até o número 24, o Goscinny e o Uderzo, eles fizeram as histórias do Asterix e do Obelix juntos. Mas em 1977, o Goscinny faleceu. E o Uderzo começou a escrever as histórias sozinho. E aí ele começou a abordar temas como feminismo,
grandes viagens, ou seja, ele começou a dar uma mudada nas histórias do Asterix a partir do número 25. Esses álbuns, né, a partir do número 25, que agora eram só produzidos pelo Uderzo, foi muito criticado pelos fãs porque quem escrevia as histórias era o Goscinny. E ele tinha ali um humor, um sarcasmo que os fãs sentiram falta quando o Uderzo começou a produzir sozinho. E a galera, os fãs mais rígidos, falam que a série terminou no número 24. Só que as vendas não caíram após o número 25. Então a série continuou, obviamente, porque estava dando dinheiro. O número 25 chama O Grande Fosso, de 1980. A Odisseia de Asterix é de 1981. O Filho de Asterix, de 1983. As 1001 Horas de Asterix é de 1987. A Rosa e o Gláudio, de 1991. A Galera de Obelix, de 1996. Asterix e La Traviata é de 2001. Asterix e a Volta às Aulas é de 2003. Asterix e o Dia em que o Céu Caiu, de 2005. O número 34 encerraria essa segunda fase e chama O Aniversário de Asterix e Obelix, o Livro de Ouro, lançado em 2009. Vale dizer que em 2009 os personagens Asterix e Obelix completavam 50 anos, por isso que chama o Livro de Ouro. É mesmo, é? A partir do livro 35, a gente começa uma nova e terceira fase do Asterix. Porque o Uderzo agora não participa mais da criação e a escrita ficou a cargo do Jean Ferry e os desenhos do Didier Conrad. O livro 35 chama Asterix entre os Pictos, de 2013, O Papiro de César, de 2015, Asterix e a Transitálica, de 2017, A Filha de Vercingetorix, de 2019, Asterix e o Grifo, de 2021. O número 40, que foi o último, foi lançado em outubro de 2023, com desenhos de Didier Conrad e o roteiro do Fábio. O título é O Íris Branco. Vocês conheciam todos os livros? Tem algum? Qual deles é o seu favorito? Deixa pra gente aí nos comentários. Aqui no Brasil, gente, os livros foram publicados inicialmente pela Bruguera, que depois viraria a Cédibra. A ordem dos títulos aqui no Brasil entre a primeira edição, Asterix o Gaulês e Os Louros de César, não foi lançado na mesma ordem original que tinha sido lançada lá na França. Nos anos 80, quem começou a publicar Asterix e Obelix foi a Record, e ela mudou várias coisas na hora de traduzir as histórias para o português. Algumas piadas, elas ganharam meio que uma adaptação brasileira. Por exemplo, em Asterix e o Caldeirão, o ator Eleonorados, que era obviamente uma piada com a Eleonora Dulce, aqui no Brasil virou Tônia Carreiros, que era uma referência à atriz Tônia Carreiro. Inclusive, se você quiser um outro vídeo falando ou sobre os jogos, que são vários, ou sobre os filmes, que são vários, ou sobre os desenhos, que também são vários, do Asterix, deixa pra gente aqui nos comentários. Passo para lembrar, nosso sorteio fase clássica Cavaleiros do Zodíaco, 114 primeiros episódios até o final da saga de Poseidon, com a dublagem lá da Rede Manchete feita pela Gota Mágica. Tem erro? Tem erro, mas é maravilhosa e nostálgica. Só vamos sortear esses episódios quando o canal bater 1000 inscritos, então ajuda a gente, porque a gente tem uma porrada de coisa pra entregar pra vocês, hein? É isso aí, povo doido, eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo sobre Asterix e Obelix. E se você gostou, tá ligado? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube recomendar pra você os nossos próximos vídeos. Aproveita e comenta aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais quais temas vocês querem pros nossos próximos vídeos. Lembra que a sua participação é de extrema importância para o futuro e, quiçá, sucesso desse canal aqui. Beleza? Fui!